Boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros. Que Deus seja contigo. Eu quero compartilhar com os amados irmãos uma palavra que está em Ezequiel 34, né, que fala do... Ai, Jesus, não é 34 não, gente. Eu me enganei aqui. Vou aqui. Quando eu fui pegar o celular ali, é 33, que fala do Atalaia, tá? Ofício do verdadeiro profeta. Mas eu vou deixar só alguns versículos aqui que eu pontuei para vocês meditarem, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. Aleluia. Agora vamos para o versículo 7, que diz assim: a ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: dize-lhe: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar do dia da sua prevaricação. Aleluia. Glória a Deus, né? E aqui, né, ele está falando, né, para falar o profeta, mas Jeremias, né? Jeremias, os outros profetas, vêm falando do pecado do povo, vem trazendo, né, pedindo ali, segundo a Crônicas, né, quando Salomão orou, né, para Deus sarar a terra, né, que o povo tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Você vê que a misericórdia de Deus é tão grande que ele vai enviando os profetas, né, isso naquele tempo, né, e hoje também, né, tem os pastores, tem os missionários, tem os presbíteros, os evangelistas que vão pregar nas igrejas, que muitos falam isso, né? Porque o que Deus quer, o que Deus sente prazer em nós, é que nós venhamos nos desviar do pecado, que nós venhamos nos converter na sua palavra, porque Ele não tem prazer da morte. O Senhor não tem prazer que você padeça, que você pereça, que você passe por dificuldade, por situações. O prazer do Senhor é que você se liberte, que você entre pelo caminho, pelas portas. É isso que o Senhor está enviando, o profeta, está te chamando por atalaia, está me chamando como atalaia, que é para a gente levar a palavra, as boas novas do reino do Senhor, porque é a palavra, ao ouvir a palavra, que é a palavra que convence o homem do erro, do pecado, é a palavra. Se você vai para um templo e você fica mexendo no celular, o que mais se vê hoje nas igrejas? Misericórdia, mas é verdade. Às vezes o culto está lá, o pastor está ministrando, né? A irmã está adorando e você está no celular falando com alguém, está olhando, está passando mensagens, sabe? Dentro do culto você teve o teu dia todinho fora da igreja, para você passar mensagem, para você falar com o teu irmão, para você cumprimentar. Teve a antes do culto para você convidar ir para o culto. Aí quando você está dentro do culto, aí você quer usar o celular. Isso é falta de reverência ao Senhor.
Isso é falta de respeito com o pastor. Isso é falta de respeito com os teus irmãos que estão ali para ouvir a palavra. Porque, queira ou não, você desvia a atenção daquilo que nós fomos buscar lá, é o alimento. Porque a palavra é o alimento que nos sustenta. E o louvor é que quebra as cadeias. Antes de começar o culto, tem a oração, tem um momento de adoração para quebrar as cadeias, para você se ligar, para quebrantar o teu coração, para você se ligar do trono da graça, porque aquela palavra vai te restaurar, aquela palavra vai te despertar para alguma coisa, porque quando nós vamos para o culto, que a palavra é só vitória, essa palavra não transforma ninguém, essa palavra não liberta para ninguém, porque o evangelho não é mamão com açúcar, não, entendeu? É fé mesmo para você entender. A palavra tem que ser dura para te tocar, para te quebrar, para fazer você pensar, para você reconectar com o teu eu, com teus erros, né? Com os teus pecados, porque não adianta dizer que ninguém é santo não, tá, minha querida, meu querido? Todos nós somos pecadores, porque nós somos seres carnais e a nossa carne milita contra o espírito. Se você não alimentar o teu espírito, a tua carne faz você pecar, e pecar bonitinho, entendeu? Eu falo porque eu tenho vivido experiência. Você tem que estar ligado, porque Deus te abençoou, te deu vitória. Aí você esquece de, vou comemorar com os amigos, vou comemorar com a família. Vai comemorar com os amigos no culto, vai comemorar com a família na igreja, entendeu? Depois que você se alimentar, que a tua família vê que Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que Deus te abençoou, a palavra vai converter aqueles. Se Deus, porque comigo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que Deus tinha promessas, que eu era co-herdeiro de Abraão, e Deus cumpriu promessas na vida de Abraão. E Deus tem promessas na minha e na tua vida. Mas se nós não vigiarmos, querido, nós não vamos avançar, nós vamos ficar na mesmice. Vai para o culto, vai para a escola bíblica, vai para o ensaio, mas se você não mudar a tua rota, você não mudar a tua mente, entendeu? Se você não mudar a tua mente para eu entender a palavra e se converter, o que João Batista falava, né? Raça de víboras, né? Convertei-vos, raça de víbora. E aqui não é diferente, ele não usa essa linguagem, mas ele já usa outra linguagem aqui. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando ou furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Aleluia! E de todos os teus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia vos dizeis, não é reto o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei a cada um conforme o seu caminho, ó casa de Israel. Né? Porque muitos vão, ouve e diz que não é reto o caminho, que os pastores estão ensinando heresia, que os pastores só estão ensinando vitória, dizendo que você vai prosperar, que você vai prosperar sim, você vai ter vitória sim, quando você obedecer, quando você fazer aquilo que o Senhor te enviou, quando você começar a viver as promessas. Mas antes de você viver as promessas do Senhor, porque o Senhor tem promessa de bênçãos sobre a nossa vida, mas para isso nós precisamos estar no caminho, estar fazendo
juízo, justiça, aquilo que é reto, não prevaricando, não comercializando, não dizer, porque hoje em dia tem o demônio que anda por aí. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, se não tem nada a ver, tem corrompido muitas vidas, até pessoas mesmo que já estão há anos na igreja, para você ver como é que é a palavra, tem poder para o bem e para o mal. E a nossa boca é uma fonte de água, onde sai palavras de bênção e de maldição. Mas o Senhor diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Olha, você vê no rio Amazonas, lá, no rio Tapajós e no Rio Negro, são 2 rios. Uns têm água escura e o outro tem águas marrom. Eles andam lado a lado, mas eles não se misturam. Isso é ciência, isso é mistério de Deus. Porque a densidade também é ciência, porque a densidade de uma água é mais forte, né? As propriedades, alguma coisa que não se misturam, andam, circulam, descem o rio, um vai para um lado, depois descem juntos, lado a lado, se encontram, descem juntos e depois separa, um vai para um destino e o outro vai para o outro. Eu estou falando isso porque eu já vi, porque eu já viajei, porque eu conheço o Pará, eu fui parar em Santarém, entendeu? Então eu passei 3 dias dentro de uma embarcação, então a gente vê, mas não tem como explicar. Amém? Que os irmãos possam entender a palavra. A libertação, a cura, vem por ouvir a palavra. E a palavra de Deus que te edifica, a palavra de Deus que salva, a palavra de Deus que liberta. Eu estou me tratando também. Estou na igreja, um hospital, né? Eu estou me tratando, mas meu tratamento começa dentro da minha casa, quando eu acordo de manhã e dobro o meu joelho, quando eu medito na palavra, quando eu adoro ao Senhor, quando eu busco o Senhor, né? Porque a igreja somos nós, mas a palavra diz que é necessário que os irmãos estejam em união. Amém? Glória a Deus. E vamos caminhando, né? Na nossa pouca fé, na nossa fraqueza, na nossa dor, na nossa enfermidade, nós não podemos parar. Vai na pouca força, permanece, continua e vigia, vigiai e orai. Deus fez o dia e a noite, nós temos tempo para tudo, né? Muitas vezes as mulheres têm tempo para ir no salão, botar cílios, fazer sobrancelha, fazer cabelo, fazer unha, ir no shopping, comprar roupa, calçado, mas não tem um tempo para Deus. E os homens também vão descansar, vão ver o futebol, não tem tempo para o Senhor, né? E assim, nós precisamos criar o hábito, né? Quando a sua família, eu tenho visto que a maioria dos divórcios, dos casamentos que há separação, é porque eles não estão na mesma ligação, não estão servindo ao mesmo Deus. Às vezes estão até junto na igreja, tá? Estão adorando, mas não estão ligados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Entendeu? Quando você entende que Jesus tem que estar dentro do teu casamento, no teu relacionamento, dentro do teu quarto, no secreto, dentro da tua casa, em todas as áreas, que você convida Jesus, há uma diferença muito grande. A luta pode vir, vem a luta,
vem o desemprego, vem a dificuldade financeira, que isso é que separa mais casais, a dificuldade financeira, porque não sabe lidar com a dificuldade, acusa o outro que gasta mais, acusa isso, acusa aquilo, entendeu? E às vezes é acomodado também. Então, é isso que eu falo isso porque eu já fui casada, né? Casei uma, duas, 3 vezes. Estou separada. Por quê? Não. O primeiro, eu era jovem demais, eu não conhecia Jesus. O segundo, eu até conhecia Jesus, mas a pessoa vestia capa, queria se escorar em alguém, queria uma casa, um teto para morar de graça, entendeu? Mas no início, eles vão, quando você conhece um irmão, ele vai até para a igreja contigo, faz gabinete com o pastor, participa da ceia, vai em campanha de oração, vai até a monte. Mas depois que assinou ali aquele documentozinho ali, ele se sente dono, ele se sente rei, aí ele quer mudar a tua casa, quer mudar os hábitos, quer mudar tudo na tua vida. E há outros que você tem que se adaptar à nova realidade. E o teu parceiro, ele já tem um hábito, um costume, assim, igual que diz, o cachimbo é que deixa a boca torta. Então, já tem a boca torta, não se consertou durante a caminhada, entendeu? E permanece da mesma forma. Aí você é uma mulher que ora, uma mulher que jejua, uma mulher que busca, mas isso também demanda tempo, né? Então a gente também tem que ter sabedoria de saber conciliar essas coisas, a nova realidade, né? Mas às vezes, por você ser espiritual também incomoda, porque onde o Espírito Santo está, né? Porque a luz não convive com as trevas, né? E você está dentro da igreja, porque Satanás, ele frequenta a igreja, ele vai no culto. Você acha que ele não vai? Ele vai. E muitas vezes ele aponta, entendeu? Ele ri, ele até se manifesta como se fosse o Espírito Santo. Ele até profetiza, mas quem está ligado sabe quem é Deus e quem não é, entendeu? E muitas vezes você acredita, porque a palavra diz, né, que nós temos que julgar a profecia e não o profeta. Amém? Desperta, acorda tu que dorme, tá? Que Jesus te abençoe, te prospere. O importante é você não parar, porque se parar, aí que o adversário abraça. Mas se você permanecer, mesmo fraco, mesmo sem força, mesmo com a tua fé abalada, né? Você permaneça, porque Jesus contempla. Os olhos do Senhor é como chama de fogo, ele contempla os céus e a terra, e não há nada, o Salmo 139 diz, não há lugar que você possa se esconder que o Senhor não vai te achar. Então, irmão, vigia, caminha e se consegue. Eu falo irmão, mas é irmã é todos, né? Nós somos seres humanos, é todos, é em geral. Não estou dizendo A e nem B, eu estou falando do ser humano. Tá bom? Valeu? Jesus te abençoe. A tua casa, os teus celeiros, que Deus venha te prosperar, né? Na sua semente. Cada semente que você planta no reino, há um crescimento, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Jesus. Que Deus possa dar o crescimento na sua vida espiritual, na sua vida psicológica e na sua vida secular.
Tá bom? Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Olha, Jesus está voltando. Leia a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Se inscreva no meu canal, dê um likezinho. Hoje a palavra não foi muito boa, mas para mim foi maravilhosa, porque Deus está me confrontando também. Porque toda a palavra que liberta é a palavra de confronto. Deus está me confrontando. Quando Ele fala comigo primeiro. Antes de eu gravar aqui, eu leio a palavra, eu medito, eu vejo, né? Eu me examino, né? Examinar e pois a si mesmo. Amém? Que Deus esteja contigo, tá? Uma boa tarde de salvação. Deus abençoe. Jesus te ama e eu também.